pessoal, como nós sabemos, né, nesse período que vamos ficar aí fora das atividades presenciais, nós iremos dar continuidade a algumas atividades da disciplina via o Google Sala de Aula. Então, nessa primeira semana, eu já postei na quarta-feira a atividade 1 e no sábado a atividade 2. As duas atividades são sobre o material de estrutura cristalina, parte 1, 2, que nós temos já estudado em sala de aula. E aí essa videoaula é uma revisão do também material disponibilizado. Eu disponibilizei um mapa mental sobre sistemas cristalinos, que é uma forma dinâmica e rápida de você rever o conteúdo, e também um mapa sobre a estrutura 2, as redes de Bravais. Então esse vídeo ele vai rapidamente revisar esses dois mapas mentais, que é uma forma rápida de você se apropriar dessa primeira parte. Na próxima semana e nas demais nós vamos seguir na sequência do que nós já estudamos. Então, raio-x, defeitos e depois nós vamos começar a parte de difusão, ok? Então, sempre que possível, a gente vai estar aqui usando também esse recurso da videoaula para tentar a gente transcorrer esse período de uma forma mais tranquila. Então, os sistemas cristalinos eles vão se caracterizar pela relação de tamanho entre as arestas A, B e C, como é que essa relação se dá, como também os ângulos alfa, beta e gama entre essas arestas. Então, de acordo com a relação entre as arestas e os ângulos, nós vamos ter os 7 sistemas cristalinos. E a gente precisa, já vimos em exercícios, em sala de aula, que nós precisamos conhecer bem essas relações, como também as 14 redes de Bravais, ok? Então vamos lá. Sistemas cristalinos. Então o primeiro sistema é o sistema cúbico e que se caracteriza exatamente pelo comprimento igual das 3 arestas, são iguais, como também a igualdade dos ângulos entre essas mesmas arestas, que é de 90 graus. Então essa é a primeira estrutura cristalina que a gente tem que saber. O segundo processo é o sistema tetragonal. O sistema tetragonal ele se caracteriza por apresentar as arestas da base de mesmo tamanho, mesmo comprimento, e a aresta longitudinal ser de tamanho diferente. Mas observe que a relação entre os ângulos permanece iguais e iguais a 90. Então essa é a característica do sistema tetragonal. O sistema ortorrômbico ele vai se caracterizar por essas relações. O comprimento das 3 arestas são diferentes entre si, mas nós mantemos a mesma relação entre os ângulos das arestas. Alfa, beta e gama igual a 90 graus, ok? O próximo sistema é o sistema romboédrico, cuja característica é exatamente essa. Mantém a relação de comprimento das arestas iguais, A, B e C, mas os ângulos são iguais, mas diferentes de 90. É como se a gente pegasse um cubo e forçasse ele numa tensão de cisalhamento. Então a gente iria deslocar os ângulos de um cubo da posição de 90 para uma posição diferente. O sistema hexagonal ele se caracteriza por apresentar essas relações. Então vamos olhar aqui com cuidado. As arestas da base são todas iguais entre si, as 6 arestas, que é diferente dessas arestas longitudinais. Então essa é a relação de comprimento entre as arestas. Já com relação aos ângulos, os ângulos entre as arestas da base, 2 arestas contínuas aqui, esse ângulo aqui é de 120 graus. E a aresta da base, com qualquer aresta longitudinal, o ângulo é igual a 90 graus, ok? Monoclínico. O monoclínico ele vai ter a desigualdade entre as 3 arestas
A, B e C. A relação entre os ângulos alfa e gama são iguais a 90 e o beta, que é maior ou igual a 90. Esse é o sistema monoclínico. E, por fim, o sétimo sistema cristalino, o triclínico, onde há uma desigualdade total. As três arestas e os três ângulos são diferentes. Então, pessoal, é importante que a gente se aproprie dessas relações entre essas arestas e os ângulos, porque isso caracteriza cada um dos 7 sistemas cristalinos. E, por sua vez, cada sistema cristalino, né, aliás, os 7 sistemas cristalinos dão origem a 14 células, que são as células de Bravais. Isso é importante porque muitas das propriedades dependem disso daí. Então, o conhecimento dessas duas informações é fundamental para a gente. Então, já caracterizei cada sistema cristalino, já sabemos o que caracteriza o sistema cúbico. E células cúbicas têm 3 tipos diferentes, que a gente explicando uma, você vai entender quando aparecer em outros sistemas cristalinos. O cúbico, célula cúbica de corpo centrado, é que, além dos átomos nos vértices, eu tenho um no centro do cubo. O cubo de face centrada, que além dos átomos nos vértices, nós temos um átomo no centro de cada face, e a cúbica simples, que aí só vai ter átomos no centro, nos vértices de cada vértice desse aí do cubo, ok? A próxima estrutura é a ortorrômbica, que nós já sabemos como se caracteriza, e aí nós temos, né, a primeira estrutura, ou a primeira célula ortorrômbica, que a gente chama de base centrada, porque além de átomos nos vértices, nós temos no centro, né, da face superior e da face inferior. Aí nós chamamos de base centrada. O outro sistema, outra célula do sistema ortorrômbico é a simples, apenas com átomos nos vértices. Face centrada, a mesma característica, além de átomos nos vértices, no centro de cada face, e a ortorrômbica de corpo centrado. Então veja que o sistema ortorrômbico tem 4 células. Tetragonal. No tetragonal, podemos ter a tetragonal simples, como também a tetragonal de corpo centrado. Apenas essas 2 configurações. O hexagonal, nós temos aqui um hexagonal que podemos chamar de base centrada, porque além de átomos nos vértices, nós temos ali na base superior e inferior, no centro de cada face. Monoclínica, que nós vamos ter 2 possibilidades, a monoclínica de base centrada e a simples. Como diferenciar, nós já sabemos. Romboédrica só possui a simples, e a triclínica também só possui a simples, tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente faz essa revisão rápida e eu espero que vocês concluam, né, as 2 tarefas e devolvam, por favor, essas tarefas, tá certo? Até o próximo.